E aí, tudo bem contigo? Bom, nesse vídeo aqui eu não vou ficar falando muito sobre planilhas, sobre Excel especificamente, não vou te mostrar como que faz uma planilha, nem nada do tipo. Muito pelo contrário, vou te passar dicas simples e rápidas sobre entrevistas de emprego, tá? Algumas coisas que você precisa entender sobre o que fazer antes, durante e depois da sua entrevista de emprego, que contém um teste de Excel. Beleza? Então, se você precisa de Excel para entrevista de emprego, então você também precisa dessas dicas aqui que eu preparei para poder te passar. São dicas extremamente úteis que vão garantir a sua vaga se você já dominar pelo menos o mínimo de Excel, fechou? Por isso, se você achou interessante a gravação desse vídeo aqui, já deixa o like e se inscreve no canal. Bom, você tá vendo uma planilha ali atrás, mas hoje a gente não vai mexer nela, tá? Primeiro de tudo, eu preciso falar um pouco sobre a sua confiança. A sua confiança antes de entrar no seu teste de Excel, na sua entrevista de emprego que tem o teste de Excel. Quando você entra no teste, a questão é a seguinte: você precisa demonstrar que tem confiança sobre tudo aquilo que você está falando, sobre tudo aquilo que você vai fazer dentro do Excel e sobre o que você sabe. Você tem que demonstrar confiança perante essas coisas aí. Por exemplo, a pessoa chega lá e assim que você vai cumprimentar uma pessoa, o seu tom de voz, a sua postura, tudo, o contexto em si, as suas roupas, a sua firmeza nas palavras tem que demonstrar confiança. Pode ter certeza que se você ficar falando gírias e tudo mais, por exemplo, como bom, deixa eu pensar, isso vai te atrapalhar muito durante o teste ou da entrevista de emprego, beleza? Isso vai te atrapalhar muito porque vai demonstrar que você não tem tanta confiança e não tem tanta firmeza nas suas palavras. Então coloque isso na tua cabeça que você vai precisar de demonstrar confiança dentro do teste de Excel, tá? Dentro da entrevista de emprego que contém o teste de Excel. Agora, uma outra questão aí é sobre a sua postura. Nada de ficar com o ombro muito deitado, dá uma estufada no peito, alonga a cintura, tá? Alonga a cintura não, alonga a coluna e tudo mais. Sempre olha com o queixo um pouco mais levantado, tá vendo? Acabei de falar já parece meio estranho. Levanta o queixo, porque assim você consequentemente vai demonstrar mais confiança. Coloque isso na tua cabeça que você precisa demonstrar confiança. Então, se você obteve confiança nas suas palavras, na sua postura, os seus gestos também têm que demonstrar confiança. Por exemplo, nunca fica de braço cruzado, nunca fica, por exemplo, com a mão no rosto, assim, pensando na hora da entrevista, nunca fica, por exemplo, quase cochilando, sabe? Os seus gestos, as suas manias ali e tudo mais, quando você vai falando, para você não ficar tentando articular muito com as mãos, sabe? Essas manias suas, os seus gestos, você tem que acabar um pouco com eles, porque assim demonstra que você está se sentindo mais confiante, tá? Age naturalmente, não tente forçar nada, tá? Independente se você viu ali no vídeo que gesticular assim com a mão demonstra mais confiança, sabe? Não tenta forçar absolutamente nada, porque vai dar ruim. Pode ter certeza que vai dar ruim se você tentar forçar alguém que você não é. Passando essas dicas aí sobre confiança, a gente já entra numa questão aí, agora durante o seu teste de Excel na entrevista, né? Então, o que vai acontecer? Você vai estar ali mexendo no notebook, no computador. Então, obviamente, você vai esquecer de como que está a sua postura, tá? Você vai esquecer, então provavelmente você vai começar a curvar a sua coluna, você vai começar a dobrar os seus ombros e também você... É bem provável, tá? É bem provável, na maioria das vezes, você vai perder um pouco a sua respiração. Ou seja, a sua respiração vai começar a ficar um pouco afobada. Por quê? Porque provavelmente eles vão te passar algumas questões relativamente um pouco difíceis, que na hora vai parecer difícil, mas é bem provável que é bem fácil, tá? Se você está se preparando, se você se preparou, se você já tem um curso de Excel, se você já passou por bons professores, se você já pesquisou muito sobre Excel, pode ter certeza que o seu conhecimento já é suficiente para você passar. Aí é só você aproveitar essas dicas que eu estou te passando. Agora, se você não tem muita confiança no seu potencial em Excel, basta que você comece a partir de hoje a estudar e se preparar e obviamente pegar essas dicas aqui que eu tô te passando. Eu deixei aqui no primeiro link da descrição um link de um curso de Excel que eu já fiz
E eu garanto para você que, nossa, em questão aí de 5 dias, entendendo, estudando todas as aulas, ou melhor, logo no seu primeiro dia, principalmente se você realizar a matrícula por cartão, você recebe o login instantâneo ali em questão de 15 minutos. Então, só de você acessar esse treinamento, você já começa a ver as aulas ali, pum, nossa, já tem um conteúdo transformador e as suas habilidades em Excel vão de 0 a 1000. Daí, por que as habilidades em Excel são importantes? Porque a automação vai ser importante. Nunca tento fazer conta no Excel de cabeça, tá? Jamais. Eu já caí numa pegadinha parecida, que a pessoa colocou ali, por exemplo, 5 mais 5, obviamente a gente sabe que é 10, porém, na hora da emoção, na hora da afobação, eu digitei 10 ali e não estava dentro da fórmula. O que aconteceu? Eu perdi ponto dentro daquele teste de Excel. É simples assim, se você não automatizar, se você não colocar fórmulas dentro do Excel, de nada adianta ter o Excel, entendeu? Então nunca coloca de cabeça, sempre soma as células ali, então basta que você coloque a automatização em todas as contas também. Agora também tem uma questão que é sobre mania. É bem provável que você tenha algumas manias, por exemplo, eu tenho bastante manias de ficar mexendo as pernas, de ficar batendo nas minhas mãos, nas minhas pernas e tudo mais, ou de ficar, sabe, mexendo o ombro assim, aleatoriamente, sabe? Do nada, tô parado assim, tô mexendo. Para muitas pessoas isso parece que é um sinal de ansiedade, sinceridade, pra mim, é só mania, tá? Por exemplo, se eu fosse fazer uma entrevista de emprego ali, se eu fosse dar uma entrevista de emprego e fosse receber candidatos, eu não iria ficar reparando. Porém, tem muita empresa que realmente percebe isso. E se você cortar tudo isso que é relacionado a essas manias suas, sabe? Pode ter certeza que você vai parecer uma pessoa mais confiante também para entrevistas de emprego que contém Excel. Agora, só mais 2 dicas rápidas aqui para poder finalizar o vídeo. Se você está curtindo essas dicas e acha super relevante, se inscreve aqui no canal e deixa o like no vídeo, fechou? Primeira dica das 2 últimas dicas é a seguinte: colore a planilha, tá? Coloca uma boa coloração ali na planilha, porque assim você vai facilitar a visualização do entrevistador na planilha que você fez, fechou? Sempre quando você for colocar uma automatização, deixa ali num tom mais amarelo, deixa ele num tom mais verde, sabe? A automação que você fez, tudo que você fez ali, todo o processo que você fez, deixa de uma cor diferente do restante da planilha. Agora do restante da planilha, formata a planilha e deixa as cores mais distintas, sabe? Deixa ela bem mais bonita, bem mais apresentável, porque assim você vai estar um pouco à frente dos seus concorrentes. E também tem a questão da velocidade do preenchimento das planilhas. Quanto mais confiança você tem no Excel por causa das suas habilidades, mais rápido você coloca as fórmulas ali e não pensa muito, tá? Hoje em dia, por exemplo, para mim, colocar uma fórmula de soma ali no Excel é muito simples, é muito rápido. Então, em questão de segundos, eu consigo automatizar uma planilha. Agora, muito diferente, sabe? Querendo ou não, mexer no Excel é simples, né? Se você já domina o básico ali de Excel, você já entende que é simples. Porém, uma pessoa que não tem um mínimo de conhecimento em Excel, pode ter certeza que a pessoa vai ficar travada ali na hora, vai ficar pensando, não vai saber o que fazer, enquanto é simples a solução. Fica simples depois que você já sabe a resposta, sabe? Então dá uma pesquisada sobre fórmulas do Excel e tudo mais, para assim você ter velocidade para preencher a planilha. Agora, a última coisa aqui, nossa, uma dica extra, uma dica que realmente merece que você, sabe, se inscreva no canal e deixe o like aqui. A dica aqui é o seguinte, a última de todas, prometo, a última de todas. A dica aqui é a seguinte: decore o nome da pessoa, tá? Porque, por exemplo, o entrevistador vai saber o seu nome. Por exemplo, meu nome é Pedro, certo? Por exemplo, meu nome é Pedro. Então, quando eu for entrar numa sala da entrevista, o entrevistador vai estar com o meu currículo em mãos, entende? Então ele vai falar, boa tarde, Pedro. E eu vou falar o quê? Boa tarde, entende? Então, se eu pergunto assim pro entrevistador, opa, tudo bem? Qual que é o seu nome? Aí ele vai falar, por exemplo, não sei. Ele não vai falar, não sei. Ele vai falar, por exemplo, Fábio. Meu nome é Fábio. Então, eu vou pegar na mão dele e vou falar, prazer, Fábio. E assim a gente começa. Então, todas as vezes que eu for me direcionar com ele, eu vou tentar citar o nome dele. Porque, querendo ou não, a psicologia mostra pra gente que a palavra que o ser humano mais gosta de escutar é o próprio nome. E se você decora o nome do entrevistador, consequentemente, ele vai se lembrar de você
logo após entrevistar todas as pessoas. Pensa, se tem 10 pessoas para serem entrevistadas e só você decorou o nome do entrevistador e falou muitas e muitas vezes o nome do entrevistador, consequentemente ele vai se lembrar de você. Não é à toa, tem um motivo específico, foi porque você decorou o nome dele e é como se vocês já fossem amigos, certo? Obviamente, a sua contratação vai depender de todas as dicas que eu te passei aqui, mas o seu conhecimento em Excel mais a sua experiência que você já teve antes de fazer aquela entrevista. Ter uma boa indicação também dentro da empresa é super importante para que você realmente passe na entrevista, você já deve imaginar isso. Pedro, eu não sei como conseguir uma indicação dentro da empresa e tudo mais, a entrevista já está agendada. Tenta entrar no LinkedIn daquela empresa, tenta entrar em contato com as pessoas que trabalham dentro daquela empresa, tem o perfil do LinkedIn cadastrado, porque assim você pede uma indicação para essa pessoa. Por exemplo, quando você pedir a indicação, suponha que tem uma pessoa lá que se chama Aline, que já trabalha lá e tudo mais, aí ela vai chegar assim, Fábio, tem um candidato ali, ele chama Pedro, então ele vai fazer a entrevista aí. Eu conversei com ele no LinkedIn, pelo que eu vi, pelo que ele me contou, ele é realmente bom, dá uma relevância para ele e tudo mais, que é uma pessoa muito boa. Conheço ele tem um tempinho já, sabe? Tipo isso, já dá aquela ajudada e tal. Então aí sim, você unindo todas as dicas que eu te passei, mais essa tal indicação aí, consequentemente, a sua vaga já está garantida. Espero que você tenha gostado desse vídeo aqui, se inscreve no canal se de alguma forma ou de outra eu fui útil para você e se possível compartilhe esse vídeo com alguém aí que você realmente acha que eu possa ajudar, fechou? Espero que você tenha gostado, meu nome é Pedro, estou te esperando no próximo vídeo. Grande abraço e tchau!